Tudo começa quando o Cláudio, em uma conversa com a Luciana, ele diz a ela que já falou com o Max que eles recebessem eles na casa dele para que assim o Lorenzo peça a Jana em casamento. A Luciana não gosta nada do que escuta ali, pede perdão ao pai e diz que não pode acreditar nisso porque acha que isso é um erro e que não compreende que a senhora Roselena aceitou assim o irmão dela se casar com a Jana do nada. Luciana ainda questiona que a Roselena odeia ela, a Luciana, e odeia o Lorenzo e vai aceitar eles dois assim na casa dela. O Cláudio diz a ela que sabe o quanto que isso é estranho, mas que para eles isso é muito importante. A Luciana diz que não, que isso é muito estranho e que não tem dúvidas que tudo que a senhora Roselena quer é fazer com o Lorenzo e com a Jana exatamente os mesmos danos que fez contra ela e o Rodrigo, e diz que o Rodrigo até já se divorciou da Clara. O Cláudio até se surpreende quando a Luciana revela a ele que o Rodrigo se separou da Clara e depois ele diz que o que importa agora é que o Lorenzo peça a mão da Jana e que logo em seguida eles dão voado dali. A Luciana, por sua vez, não concorda com nada disso, mas acaba aceitando, e o Cláudio diz que depois gostaria de falar com ela um assunto muito importante. A Luciana pergunta então o que é e por que ele não diz logo de uma vez. O Cláudio diz que não, que em outro momento eles falam sobre isso porque agora eles têm que tratar de se preparar para o evento de logo mais à noite. Antes de continuar aqui, quero te fazer uma simples pergunta. Na sua opinião, até aqui, que nota você dá para essa novela Um Refúgio para o Amor, tendo em vista que logo mais ela acabará? Deixe sua nota aí de 0 a 100, 0 você não gostou dessa novela e 100 você amou essa novela. Comente aí nos comentários e no próximo vídeo ele aparecerá aqui. E não esquece de deixar o seu gostei, seu nome e a cidade de onde você nos assiste, beleza? O Oscar vai até o escritório do Max e diz que antes da reunião deles, eles precisam conversar. O Max então diz que ele pode falar que ele escuta. O Oscar então diz que encontrou o Pedro Campos e o Max fica confuso ali e pergunta o que ele está dizendo, e o Oscar diz que ele escutou muito bem, que ele encontrou ele e que agora por fim eles vão saber de toda a verdade, e questiona o Max com uma pergunta: se isso não interessa a ele saber de toda a verdade, quem foi o criminoso que culpou o Cláudio Linhares, e pergunta ao Max em forma de confronto se para ele isso não é uma grande notícia. O Max, por sua vez, não fala nada, comeu sardinha, não sabe de nadinha, e o Oscar pergunta o que está acontecendo, porque do nada ele ficou mudo e pergunta novamente se não interessa a ele em saber quem é o verdadeiro culpado. O Max desconversa ali e diz que não é isso, é porque ele se surpreende que depois de tanto tempo ele apareça e pergunta ao Oscar se foi ele, o Campos, quem procurou ele. O Oscar responde que não e fala também que está muito curioso e que ele também é um grande amigo do Jerônimo e que sempre ele está por ali visitando a Vicky, e que isso é muito bom tanto para ele e para o Max, quanto para ele e o Oscar resolver logo de vez esse assunto. O Max diz que sim, que é claro que sim, e meio confuso ali ele pergunta ao Oscar se ele já falou com ele, e o Oscar diz que não, mas acredita que isso não seria um problema. O Max, com medo da moléstia ali da casa dele cair, ele diz ao Oscar que na verdade gostaria de falar com o Campos pessoalmente, porque é a ele mesmo que corresponde fazer isso e não a ele, ao Oscar, e ainda diz ao Oscar que ele, o Max, foi o primeiro a ser afetado e que o Campos vai ter que dizer a ele toda a verdade. O Oscar diz que supõe que sim, mas na verdade o Max, o que ele está querendo é de alguma forma fechar a boca do Campos, porque ele sabe que pode se lascar, porém vai ser perdido tudo isso aí, e o Max, cheio de razão, ele diz ao Oscar que ele deu os contatos do Campos, porque assim vai falar com ele, e pega um papel ali acreditando que o Oscar vai entregar tudo a ele, mas não. O Oscar diz que ele peça tudo isso a Vicky porque ele sabe perfeitamente que ele segue enganando a Roselena. O Max se levanta revoltado, aponta o dedo e diz que isso é um assunto que para ele não importa, e declara que se ele não quiser dar os contatos do Campos, de um jeito ou de outro ele vai conseguir. O Oscar apenas sai, deixando o Max ali completamente desesperado, sem saber o que fazer.
Em outra cena, agora o Max já está de bobeira ali na mesa e dando uma conferida no vinho, é quando a Rosalena chega e diz a ele que a cada dia que se passa, ele comete um erro que supera o outro anterior e pergunta ao Max o que está acontecendo, porque se ela falou da outra vez que aceitaria o namoro da Jana com o Lorenzo, isso não queria dizer que ela aceitaria esse povo ali dentro da casa dela. E o Max, por sua vez, ele pede para que ela lhe escute bem, porque se eles aceitaram o namoro deles, isso quer dizer que eles têm que aceitar que o Lorenzo venha ali e formalize isso. O Max, ainda revoltado com a Rosalena, ele diz que está farto das loucuras dela e sua obsessão, e por conta das loucuras dela, ele está perdendo os seus filhos. A Rosalena questiona ele e diz que filhos dele não, nossos filhos. O Max solta o grito pra cima e diz que não, que meus filhos, porque se ela quisesse pelo menos 10% do que ela disse que queria eles, o Rodrigo seria muito feliz do jeito que ele quisesse e já a Jane não teria que viver uma vida escondida para poder viver a vida dela. A Rosalena diz que ele é um perverso e qual moral ele tem para julgar ela, porque nada ele pode compreender o amor dela como mãe e tudo que ela quer para os seus filhos é que eles tenham um casamento que possa se firmar neles. O Max começa a sorrir e pergunta se ela quer um casamento para os filhos igual deles e diz que nunca iria querer que os filhos dele tivessem uma esposa como ela, igual a Rosalena, e que jamais iria desejar para os filhos dele uma mulher sem coração, um corpo frio igual um mármore. O Max não se cala, desce o farrapo ali e declara que o Lorenzo vai pedir a Jana em um jantar a essa noite e que se ela quiser estar presente, ela será bem-vinda, mas que se ela não quiser estar ali presente, isso não vai importar, porque ele pode sim inventar uma conversa como sempre, que sua esposa está com uma enxaqueca terrível, mas que eles podem se sentir em casa. Depois ele se levanta, vai embora e deixa a Rosalena ali sozinha pensando em algum plano. Mais à frente, todos ali reunidos e o Max faz justamente como ele disse que iria fazer e na frente de todos ali ele diz que sua esposa não está ali presente porque ela está com uma grande enxaqueca terrível, mas que eles podem se sentir em casa, mas ele não dá tempo nem de terminar de falar, a Rosalena aparece ali toda de preto, parecendo que está em um velório toda de luto e diz que ela está ali, deixando todos que estão naquele local incomodados com sua presença. Depois ela vai descendo ali, dá boa noite a todos e diz que eles sejam bem-vindos à sua casa e fala que está sabendo que o Lorenzo veio ali pedir a sua filha Jane em casamento e debocha dizendo que isso ali será uma grande noite bem comemorável. A Paz fala que ela disse muito bem que essa noite será inesquecível para todos eles e que em especial para Jane e o Lorenzo, porque esses jovens se querem tanto e que estão juntos por o amor e não por interesse, porque na verdade tudo o que importa é o amor. Em outra cena, o Max, que está em um jantar com a Vicky, ele diz a ela que quer brindar com ela porque nessa noite se dará início a uma nova etapa na relação deles dois e a Vicky pergunta o que foi que aconteceu, se ele vai se divorciar. O Max responde que jamais e que ela sabe muito bem que ele nunca vai abandonar a Rosalena e empurra um envelope para o lado dela e pede que ela veja. A Vicky pergunta o que é isso e o Max pede para que ela abra e ao abrir ela vê que o Max comprou um apartamento e a Vicky pergunta se isso é verdade, que esse apartamento está em seu nome e pergunta se isso é verdade que isso é dela. O Max diz que sim, que é tudo dela e que ali são as escrituras e títulos da propriedade e a Vicky se levanta para dar um tequinho nele, mas ele alerta ela que só mais uma coisa, que ela dê a ele fidelidade absoluta. A Vicky diz a ele que ele não precisa pedir isso a ela porque ele sempre teve. O Max, que agora chega em casa e a Rosalena se levanta e diz que estava esperando por ele e que achou muito estranho ele sair logo depois daquela cena e dizer que tinha um assunto de trabalho muito importante para resolver. O Max diz que, pois bem, ele já chegou. A Rosalena então questiona ele e diz que ele continua enganando ela, né? E o Max então sai, deixando ela ali sozinha. No dia seguinte, agora na empresa, o Max liga para Celina e pergunta o que está acontecendo com o Rodrigo e o Patrício porque eles ainda não chegaram e ela responde que o Rodrigo
Rodrigo ligou para avisar que só foi deixar a filha dele que está chegando. E nessa cena aí, pessoal, a Clara já vai ter dado à luz a filha do Rodrigo, tá bom? E depois ela diz ao Max que o Patrício está finalizando a sessão de hidroterapia dele. O Max agradece, desliga o telefone, diz a todos ali que por momento isso é tudo. Então ele sai, ficando ali apenas o Oscar e o Cláudio. E o Max pergunta ao Oscar qual a outra coisa pendente que ele tem. O Oscar diz que sim, que eles têm outra coisa pendente, então o Oscar assina um papel, entrega ao Max e diz que ali está a sua renúncia, a sua demissão. O Max fica sem entender nada e o Oscar diz que a partir desse momento ele deixa de trabalhar nesse lugar e o Max diz que ele não pode estar falando sério e o Oscar afirma que sim, que está e que deixa de trabalhar nessa empresa e deixa de trabalhar para ele. O Max pergunta o que está acontecendo e o Oscar olha para o Cláudio que se levanta e desmascara ali o Max e o Cláudio chama o Max de um farsante e um monte de coisa ali e o Max tenta até dar uma brigada ali com o Cláudio, mas o Oscar separa os dois e diz que a renúncia dele já está ali e que não trabalha mais para ele. Só que nesse momento o Rodrigo e o Patrício chegam e o Rodrigo pergunta ao Oscar como assim que ele está se demitindo. O Oscar confirma que sim, que acabou e que não voltará mais a trabalhar naquela empresa e agradece a eles por tudo. Patrício fica indignado e pergunta ao pai dele por que o Oscar está apresentando a renúncia dele e o Max fica calado e o Patrício então pergunta ao Oscar se estão oferecendo algo melhor para ele em outro lugar e o Oscar então olha para o Max e pergunta por que ele não responde ao Patrício. O Max continua calado e o Oscar sai e o Cláudio sai também, só que ele sai dizendo que o Patrício e o Rodrigo são todos dele e manda que ele responda a eles dois e sai. E quando os dois saem, o Rodrigo pergunta o que foi que aconteceu com o Oscar e se ofereceram algo melhor para ele em outro lugar. O Max, envergonhado, ele diz que não é nada disso e que simplesmente o Oscar descobriu algo importante e que foi um segredo que só pertence a ele, que honestamente ele nunca pensou que isso viria à tona. O Rodrigo pergunta do que ele está falando e o Max fica sem saída e sem saber o que dizer e fazer, então ele confessa tudo que foi ele que orquestrou toda essa fraude do Cláudio Linhares e que por culpa dele e do Max, o Cláudio Linhares passou 20 anos na prisão. Patrício, revoltado, ele pergunta o que ele está dizendo e o Rodrigo também, que está ali desesperado, com muita raiva, ele pergunta se foi ele que cometeu essa fraude e culpou o Cláudio e pergunta se realmente ele foi capaz de fazer isso. O Max não sabe o que fazer se não falar a verdade agora, então ele diz ao Rodrigo e ao Patrício que sim, que foi ele e que ele jamais pensou que isso seria descoberto e que o passado que lhe condena, ele voltou juntamente com o Pedro Campos. Rodrigo fica sem entender e diz que o Pedro Campos enviou uma carta reconhecendo que ele é culpado, exonerando assim o Cláudio Linhares. O Max diz que ele fez isso porque talvez quisesse limpar a sua consciência porque ele é uma fraude e confessa que tudo foi ele quem pagou, que ele pagou uma quantia de dinheiro muito alta para que ele fizesse isso e depois dele aparecesse, mas que infelizmente ele voltou. O Patrício fica engasgado e revoltado com tudo que ele acaba de ouvir ali e diz que não acredita nisso e o Rodrigo pergunta como que ele foi capaz e o Max fica calado, então o Rodrigo dá-lhe um grito e pergunta novamente como que ele foi capaz de fazer isso. O Max diz que não sabe, mas que isso foi por conta da soberba e sua inveja que nunca deixa ele sozinho e que essa é a natureza deles. O Patrício repreende ele e diz que não, que essa não é a natureza dele, quer dizer, pelo menos a dele do Patrício não é não. O Max então olha para eles e diz que uma vez ele disse a eles que eles não têm o direito de julgar o pai deles, mas que agora ele está ali diante dos juízes mais severos que são seus próprios filhos. Nessa cena aí, o Rodrigo já está divorciado da Clara e a Rosalena chega ali cheia de razão, gritando com ele que ele vai ter que dizer agora mesmo a ela por que foi que ele se divorciou da Clara. O Rodrigo, por sua vez, para não passar vergonha ali, ele dá-lhe um puxão na mãe e leva ela para o seu escritório e ela questiona ele o que está acontecendo. O Rodrigo, por sua vez, parece que dessa vez ele começa a tomar posição de homem e não de menino e diz umas verdades à mãe e responde a Rosalena que não tem por que consultar ela para nada e que ele já é um adulto e que agora vai suplicar a ela que deixe de se meter na vida dele, que seja isso tanto para o bem quanto para o mal e que ela tem que entender que ela tem que deixar ele em paz.
Rosalena diz que falando dele ela concorda, mas que nesse caso eles estão falando ali de sua neta de 5 anos que agora está separada da mãe, e o Rodrigo pipocando ali de raiva, ele diz a Rosalena que o que ela acha que fez ele ficar suportando a Clara por todos esses anos foi justamente para isso, para não ter que separar uma filha da mãe. O Rodrigo ainda diz a ela que foi a Clara que promoveu esse divórcio e não ele, e garante a ela que com o tempo a filha dele vai estar muito melhor sem a mãe, ou seja, sem a Clara. Rosalena, meio desconfiada ali, ela pergunta ao Rodrigo se ele está se reconciliando com a Luciana. O Rodrigo responde que não e diz que se ela não se recorda, o filho deles ainda está perdido e que isso é o que mais importa para eles dois. E o Rodrigo depois abre a porta e diz para que ela desapareça ali do escritório dele, e a Rosalena diz a ele para que ele não falte com respeito com ela, e o Rodrigo dessa vez está decidido. Ele grita com a mãe e diz a ela que ela também não lhe falte com respeito e que isso já basta e que, por favor, ela vá embora. Patrício é surpreendido por todos, porque todos querem fazer para ele ali uma surpresa e venda os olhos dele. Ele pergunta ali todo feliz para que eles falem que surpresa é essa. Jana pergunta se ele está curioso e ao ouvir a voz da Jana, ele diz que você também está me preparando essa surpresa, né? E desde já ele agradece a Jana, que ele dá um tequinho, e depois o Patrício pede para que eles digam logo que surpresa é essa. Só que ao tirar a venda ali é um carro, e ele e o Patrício fica meio triste perguntando: e esse carro? A Jana pede para que ele suba, por favor, e o Max entrega a chave do carro a ele e diz que é dele, e o Patrício fica meio perdido ali, porque na verdade ele não sabe como vai dirigir, e o seu fisioterapeuta diz ao Patrício que esse carro está todo adaptado para ele e que ele não vai depender de ninguém. O Patrício fica emocionado e o Max diz a ele que esse carro não é o mais novo, mas é o melhor, e continua falando ali para o Patrício que tudo está adaptado para que ele possa dirigir usando as mãos sem precisar dos pés, e declara que esse é um passo a mais para sua reabilitação. Logo depois que a Clara foi embora da casa do Rodrigo, depois de assinar o divórcio, o Rodrigo vem chegando ali e a Besourão pergunta a ele se pode servir ele em mais alguma coisa. O Rodrigo diz que não, mas pergunta se a Clara já levou todas as coisas dela, e a Besourão responde que sim. O Rodrigo pergunta se ela deixou alguma coisa e a Besourão responde que não deixou nada, e que a única coisa que a Clara fez com ela foi tratar ela muito mal, e que tratou ela como se ela fosse um sapato velho, e ainda mandou ela para a cozinha e deu uma ordem a ela para que ela não saísse de lá até que ela fosse embora, e já alerta ao Rodrigo que se alguma coisa ali sumir, que ele não venha culpar ela, a Besourão, porque nesse caso ela não tem culpa de nada. E em seguida a Besourão dá boa noite e sai, deixando o Rodrigo ali, olha, bem pensativo.